Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Faz Sentido, minissérie aqui do Pode Sonhar que a gente explora alguns dos conflitos geracionais mais comuns quando a geração Z, a nossa geração, entra no mercado de trabalho e se depara com as gerações anteriores. E aqui nesse episódio a gente vai conversar um pouco sobre esses conflitos e também entender como que a gente pode potencializar e tirar o máximo de valor desses conflitos que surgem. Eu sou o Miguel, eu tenho 23 anos e sou estudante da Link School of Business. Eu sou a Gabriela Azevedo, tenho 24 anos, sou especialista de marketing digital. E eu sou a Ana Tomazelli, uma jovem senhora de 42 anos, fundadora do IPFEM, o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino. Maravilha, coisa boa, Ana. E hoje, episódio super especial também, Ana. A gente vai falar sobre diversidade. Essa pauta aqui, cara, tá super em alta, assim, cada vez mais tem se falado sobre a importância dela no mercado de trabalho, e a geração Z tem opiniões fortes sobre essa pauta. Muitas vezes a gente vê estudos que buscam ativamente, pessoas da nossa geração buscam ativamente no local que elas vão trabalhar se tem ou não diversidade como um critério de escolha, de decisão. Até, acho que trouxe um estudo mais adiante, eu apresento, muitas vezes mais que a própria remuneração em si. Então, acho que a gente pode dar o pontapé aqui no episódio perguntando, faz sentido, Ana, dizer que o mercado de trabalho ainda não leva a pauta de diversidade a sério? Faz todo sentido. Estou nesse mundo de RH aí há 25 anos, praticamente, dentro e fora do Brasil. E eu acho essa conversa de diversidade uma conversa muito doida. Boa. Porque dentro do mercado de trabalho, a gente já, umas boas 2 décadas, né, principalmente nos últimos 15 anos, a gente puxa essa conversa para o mercado de trabalho como se ela fosse uma grande novidade, esquecendo que, essencialmente, a sociedade é diversa. Aí eu quero conceituar um pouco a noção de diversidade. Boa, de um lugar legal. De vida real. Quando a gente pensa em diversidade, a gente vai, obviamente olhar para as diferenças, o que é diverso, o que é diferente. E eu gosto de pensar em tudo como um espectro. Então, as pessoas são diferentes no jeito de pensar. As pessoas são diferentes na altura. As pessoas são diferentes onde elas moram, como é que elas crescem, o tipo de família, o tipo de religião. Então, a diversidade, ela é um princípio fundamental de como a gente se constitui, porque a gente não é igual em nada, mesmo gêmeos idênticos não são iguais em tudo. Total. Então, às vezes eu fico muito surpresa que a gente ainda precise discutir esse assunto, porque basta olhar para o mercado de trabalho na medida em que ele não reflete o que a gente é socialmente. Aí você pode me perguntar, por quê? Porque quando a gente olha para o modelo do capitalismo, quando a gente olha para o modelo de produção, a gente vai largando para trás quem não produz na quantidade e na velocidade, entre aspas, que precisa. Uhum. Então, a lógica capital de produção é que vai fazendo a gente deixar pessoas pelo caminho. E aí a conversa toda de diversidade, de um jeito mais forte, que as pessoas mais conhecem, ela começa com as pessoas com deficiência no Brasil, inclusive com constituição de lei. Perfeito. E aí é pela lei que a gente insere as pessoas com deficiência. E aí, para quem não tem lei, a gente vai deixando para trás, por exemplo, pessoas egressas do sistema prisional. Ah, mas você está comparando uma coisa com outra? Eu estou falando de condições de diversidade que vão ficando pelo caminho, como essa pessoa vai dar muito trabalho, ou ela não serve, ou qualquer outra coisa, e vai me tomar mais tempo, vai me levar mais dinheiro e inseri-la na produção. Essa é a lógica didaticamente mais simplificada, fundamental, de por que a gente começou a falar de diversidade dentro do mercado de trabalho. Perfeito. Então, a gente está falando de um mercado de trabalho que, séculos atrás ou décadas atrás, era um mercado de trabalho de iguais. Em gênero, em cor de pele, muitas vezes em orientação sexual declarada, não necessariamente a orientação sexual que efetivamente a pessoa gostaria de ter e etc. Muito num verniz social nesse sentido. E, portanto, um lugar formado de iguais, em geral, tem um inimigo comum. Experimenta falar na fila do banco assim, e o imposto de renda, hein? Você vai ficar ali 3 horas conversando, porque o imposto de renda é um inimigo comum. E aí, quando a gente começa a falar de inimigos comuns e de opiniões e de brincadeiras entre iguais, você não tem muito ruído. Dá pouco trabalho.
E aí eu vou resgatar o que a gente falou no outro episódio, de ser fácil, né? De lidar com bicho ser fácil. Parece, às vezes, que eu tenho a sensação que a gente só tá procurando o que é fácil. A gente só tá procurando o que não dá trabalho, o que é mais rápido e, portanto, não vai atrapalhar muito aqui o nosso dia a dia. Esquecendo que se relacionar é sobre ser difícil. Né? Nesse sentido. Então, quando a gente olha para a geração de vocês, a minha geração fez um trabalho super bom, tá? Eu acho. Vou falar bem da minha geração. Vou tentar resgatar aqui nosso vínculo. Em qual aspecto? Não, e no aspecto de efetivamente olhar para as estruturas e mesmo que seja por uma pedagogia do constrangimento, de trabalhar para que a diversidade realmente comece a acontecer. Tá. Mas aí eu preciso fazer um parênteses. Essa palavra ficou muito popularizada e às vezes um pouco, assim, não foi sendo usada de um bom jeito, ficou banalizada, né? Porque a diversidade é muita coisa e ela foi ficando maior quanto mais a gente foi entendendo as diferenças de identidade de gênero, de orientações sexuais, etc. Então, existem coisas dentro do guarda-chuva de diversidade que não são comparáveis, mas que constituem diferenças. E aí eu vejo empresas, também de que empresa que a gente está falando, né? Empresas grandes, pequenas, etc. Eu vejo, obviamente, empresas muito dedicadas a olhar para isso, ainda no espectro um pouco mais inicial, vou chamar dessa forma. E aí, muitas empresas se debatendo e se perguntando por onde começar. Mas aí, se vocês quiserem saber por onde começar, vocês me perguntam depois. Pô, curioso, mano. Como assim? Pô. Suspense. E aí, bom, vou também explicar a minha leitura, Fechou. Né? Num país que foi colonizado do ponto de vista de exploração, que foi invadido, na verdade, né? E foi colonizado como exploração. E num país que escravizou pessoas negras, a gente tem que começar pela raça. A gente precisa começar pela cor da pele. A gente precisa começar com políticas afirmativas, com vagas afirmativas, que compensem e reparem historicamente como essas pessoas ficaram para trás. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, de preferência junto com essa, é gênero. E aí eu tô falando da parte binária feminina, né? Mulher. Então, a mulher negra, ela deveria ser a ponta do caminho. A grande prioridade. Mas essa é uma leitura minha, muito particular, né? Então, entendendo que na fila, a gente vai tendo pessoas que vão ficando muito para trás. Aí, tem gente que, ou por desconhecimento, ou por, enfim, falta de assessoria, vai dizer, mas a gente não contrata porque a gente não encontra. Amada, não. Tem. E tem muito. E ainda que não encontre, o que você vai fazer, então, para formar? Qual é o compromisso que você assume? E essa é uma provocação que eu faço em todas as empresas por onde eu passo, porque, enfim, o que eu mais escuto é apagão de mão de obra. Claro, a gente continua querendo as pessoas formadas nas melhores faculdades, falando 3 idiomas, morando na região sudeste, sem deficiência, assim. Vai ser a bolha, não tem como fugir. Mas às vezes é muito... Assim, eu entendo que existe uma grande quantidade de candidatos em todas as vagas, então existe essa necessidade de filtro, mas existem os filtros que, sinceramente, vão para esse caminho. Não são filtros olhando, assim, de estudo, entendendo um pouco melhor da pessoa, entendendo um pouco da história, coisas que realmente vão, né, gerar uma transformação até dentro da empresa. Geralmente são filtros, realmente, elitistas, né? Claro. A faculdade, o idioma, quem conhece, quem deixa de fazer, qual a cor da pele. Então... A gente acaba voltando, assim, para a mesma situação. Então, não é que não tem pessoas boas, tem muitas pessoas boas. Mas não necessariamente elas tiveram a mesma oportunidade do homem branco ou da mulher branca. Exato. Para que você pede pessoas que falam inglês para atender cliente em Osasco? Faz o menor sentido. Entende? Osasco. Um beijo para Osasco. Trabalhei muito em Osasco, adoro. Né? Mas dando um exemplo um pouco mais regional nesse sentido, porque o que acontece é que existem algumas exigências que... um dia a gente pode precisar do idioma. Tá bom, até esse dia, forma a pessoa no idioma. Entende? As empresas... Eu acho que esse que era um ponto muito bom que as empresas e os empreendedores têm que estar dispostos a trazer diversidade em
termos de, se ela quiser essa competência e quiser trazer diversidade, ela vai ter que assumir as rédeas de formar essa pessoa também. Sim. De capacitar, de desenvolver, né? Porque não adianta também, igual a gente falou num outro episódio aqui sobre meritocracia, né? Você desalinha meu chakra na hora quando você fala essa palavra. Exato. E isso eu acho que também tem um paralelo muito claro com diversidade no mercado de trabalho, que as empresas buscam, em teoria, avaliar da mesma forma as pessoas. É que sabe uma coisa, Miguel? Pra mim, as pessoas me perguntam muito como é que faz, então, pra ter diversidade dentro da empresa, né? Assim, e elas esperam que a minha resposta seja uma resposta talvez um pouco mais mágica ou metodológica ou sei lá, qualquer outra coisa. E eu digo assim, gente, quem manda tem que querer. O dono do dinheiro tem que querer. Aí, você sabe um cara que eu adoro ele? É o Caíto da Chili Beans. Adoro. Aliás, um beijo, Chili Beans, patrocina a gente. Caíto da Chili Beans. Ele é um cara que eu acompanho há muito tempo, já fui muita palestra dele, assim. Sou cliente da marca há muitos anos. E é muito interessante porque, assim, do momento zero, o Caíto só emprega corpos dissidentes. E aí eu não tô falando só das condições de gênero e orientação sexual. Tô falando de pessoas com mais tatuagem, com o cabelo, com o dread, com tudo. Verdade, tem muita razão. Desde sempre, né, a o comunicação. Momento zero. Quando isso ainda não era descolado. Quando isso ainda não era publicizável. Quando isso ainda não era capitalizável nesse sentido. Entende? Então, pra mim, o Caíto é o maior exemplo de postura ética. Muito legal, ele tomou uma decisão. E aí, mas o RH tem que influenciar. O RH não tem que influenciar nada, gente. 2024. Quem tá em cadeira de presidência, quem tá em cadeira de diretoria financeira, vai estudar. Vai olhar pro mundo. Vai assumir um compromisso ético com esse mundo. Entende? Mas aí a gente precisa começar a desafiar o lugar do capital. Porque para formar vai levar um pouco mais de tempo, vai gastar um pouco mais de dinheiro, vai ter que mexer em margem, vai ter que olhar para um monte de coisa. Vai dar mais trabalho, porque vai e volta, vai dar ruim, vai dar bom. Mas é isso. Tá todo mundo querendo só o mais fácil. Por outro lado, a gente também tem uma estrutura em alguns segmentos, principalmente, de margens super apertadas por regulação, por imposto, por milhares de coisas na cadeia de valor, que inviabilizam, por exemplo, que pequenas e médias empresas possam fazer isso. Então, a minha provocação é assim. Cadê o financiamento para a gente avançar na diversidade? Quem é que está pondo dinheiro para a gente avançar na diversidade? Aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado no terceiro setor, né? Porque o terceiro setor produz muita tecnologia social de formação de pessoas que estão à margem para esse mercado de trabalho, por exemplo. Verdade. Então, quando a gente fala de ODS 8 da ONU, trabalho decente, é muito ligado com diversidade. É totalmente dependente de diversidade quando a gente fala de inclusão. Mas também não adianta, né, contratar um grupo diverso e botar esse grupo escondidinho num lugar, fazendo um negocinho ali só entre eles, e aí vai todo mundo almoçar bem lindo, né, naquela avenida que a gente não vai falar o nome do coletinho fofo, né, e aí não levam as outras pessoas não têm sequer roupa para entrar num shopping que tem lá. Total. Então, quando a gente olha a cadeia inteira e a gente fala de diversidade, tem uma startup que eu gosto muito, que é a Bitumami, da Dani Junco, que começou a fazer algumas ações de arrecadar roupa social para entrevistas de emprego. Legal. Sensacional. Entendem isso? Isso é impulsionar a diversidade. Total. Sabe? Então, é multifatorial o negócio. Mas tem que querer, né? Tem que querer. Tem que querer e tem que ver do que a gente vai abrir mão. Tem uma pergunta grande para fazer diversidade, que é do que a gente está disposto a abrir mão aqui. Sim. Aí o capitalismo da tela azul, erro 404. Né? Total. O capitalismo. E algumas coisas que eu já vi muito acontecer e, assim, quebra o coração, beleza, a gente traz a pessoa, mas a gente não escuta. A pessoa fala, por ser diversa, não é validado.
E, assim, é muito triste de ver isso, porque você quer trazer diversidade para trazer um número, né? Até o próprio governo agora tem o relatório de transparência, que você tem que falar quantas pessoas tem de um gênero, do outro, enfim, supostamente abrir o jogo. Mas, beleza, você coloca as pessoas numa situação que, às vezes, ela se sente potente. Que ela vai tentar trazer ideias, trazer conceitos diferentes para agregar mesmo e simplesmente anulado. Perfeito. E aí, a gente avança para um negócio que também, para mim, é muito doido, que é políticas públicas, por exemplo, que vão discutir o corpo da mulher com uma comissão só de homens. Ponto. Ou políticas internas de empresas para pessoas negras que só tem pessoas brancas. Você fala, ué... Saiu uma notícia dessa no LinkedIn, né? Pois é. Que a gente perdeu aqui? Entende? Porque tem umas coisas que são tão óbvias. E aí também, recentemente, eu fiz um amigo, o Du Miliano, da 99 Jobs. Du, patrocina aqui, hein, gato? A gente vai conversar. Vou pedir patrocínio pra todo mundo. Porque o negócio, transformação social é sobre dinheiro na mesa. Isso é importante da gente falar sobre diversidade. Boa. Transformação social é sobre transferência de renda. Então, esse papo todo de diversidade pra botar em relatório ESG, mesmo que queiram fazer só pra botar no relatório, põe o dinheiro na mão de quem faz direito e a gente vai saber fazer. Né? Total. Mesmo que seja, vou tentar fazer um social washing aqui. Pode fazer. Põe na mão de quem sabe fazer, que a gente vai fazer direito. Então, o Du, ele montou uma diretoria de reparação histórica, um conselho só de pessoas negras, uma diretoria majoritariamente de pessoas negras. Ele foi encabeçou, né, liderou o programa de vagas afirmativas para pessoas negras do Magazine Luiza, sendo legal. ele um homem branco super privilegiado, com um CEP famoso, né, em São Paulo. E é muito interessante porque a gente produz muito esse tipo de conversa. Você falou assim, mas um homem branco... Ele, para mim, é o grande exemplo de uma pessoa que segura a porta aberta para todo mundo passar. Porque quando é para subir no palco do Pacto Global e da ONU, são as diretoras pretas dele que sobem. Entendem? Então, quando a gente fala de movimento histórico, a gente precisa entender que é esse tipo de avanço. É sobre abrir mão da posição de famoso, da posição de liderança, porque não é ele que está aparecendo. Não é ele que está falando, não é ele que está sendo chamado para entrevista. Não é ele que está subindo para receber prêmio. Mas é ele que está liderando. Bom, claro, o capital foi dele, foi ele que montou a empresa, etc, etc. Daqui a pouco também, em algum momento, ele forma sucessores, mas ele está formando sucessores negros. Perfeito. Mulheres. Cumpre um papel social absurdo. Cumpre um papel, porque daqui a pouco não é ele que vai estar lá. Entendem isso? Então... precisa querer. E aí a pergunta é, do que é que eu, homem, branco, cis, hétero, do que é que eu vou abrir mão? Aí abrir mão do ego, para muitos é muito difícil, né? Sim. Abrir mão do lugar do sucesso, abrir mão desse lugar, dessa reputação e dessa admiração, aí é mais difícil, né? Difícil, verdade. As pessoas não estão tão dispostas e também às vezes enxergam também a possibilidade de, para que eu vou trazer alguém aqui que tem, abrir uma vaga afirmativa se aqui eu tô diante de uma pessoa que eu posso trazer sem treinar, ela já está pronta. Exatamente. Então, realmente, de fato, querer, né? As pessoas reconhecerem a importância, e a gente discutiu muito no outro episódio, né, Ana? O valor que diversidade traz. Valor se traduz até, tem vários estudos mostrando isso, quanto isso se traduz em resultado financeiro, ter empresas diversas. Então, muito bacana. E eu lembro que também nesse episódio que a gente comentou sobre isso, a Briela trouxe um caso muito interessante, que foi sobre mães. Que a gente falou de gênero e sobre... A gente tá chegando no Dia das Mães, inclusive, na data de gravação desse episódio. Quando ele for ao ar, a gente vai estar muito próximo dele. Então, acho que vale muito a gente falar também sobre esse papel de exercer a liderança e ter um ambiente diverso com mães no mercado de trabalho ou até grávidas também. Como que vocês veem o valor disso, se traduzindo para uma empresa? Você quer começar? Eu sou lover de mães. As melhores líderes da vida são mães, porque elas conseguem ter uma perspectiva, eu acho que muito 360 das coisas. Elas não olham somente elas mesmas, elas olham realmente as pessoas que estão ali do lado como filhos de uma certa forma, então de abraçar, de escutar, de entender. Então eu sou muito defensora de mães dentro do mercado de trabalho. A gente tem um problema muito grave, né, de depois da volta da pausa... Da licença maternidade, realmente ter muito desligamento.
É mesmo. Tem uns números meio, assim, absurdos, que eu não tenho agora de prontidão, mas, assim, existe uma questão muito grande em relação a isso. Mas eu acho que é fundamental ter mães dentro do ambiente. Eu acho que são líderes natas e, realmente, eu acho que deveríamos mais aprender com elas. Sem dúvida de dúvida. Eu gosto dessa fala porque eu sou mãe e me senti contemplada. Mas eu quero fazer umas provocações. O homem, como estrutura, ele é muito perverso com as mães. Muito perverso. Ele é perverso durante a gestação, quando ele não apoia, não acolhe, não divide as tarefas, etc. Muitas vezes não vai nem na consulta. Quando ele não assume a paternidade, o Brasil tem entre 5,5 milhões e 8 milhões de crianças sem o pai na certidão. E os pais que estão na certidão muitas vezes não cumprem, assim, algumas funções, eu diria. A primeira, financeira. A segunda, pedagógica. A terceira, operacional, né? A quarta, emocional. E, por que não, uma quinta, espiritual. Então, quando a gente fala de maternidade, principalmente no Brasil, perto de mim ninguém fala mal de mãe. Assim, eu já aviso a todo mundo. Porque, mas a minha mãe isso, mas a minha mãe aquilo. Quem foi que ficou com você? Porque todo mundo foi embora. Só erra quem fica e quem faz. Quem foi que ficou com você? Então, perto de mim, ninguém fala mal de mãe. Sendo mãe, tenho a dizer, um testemunho, que ser mãe é a pior coisa e a melhor coisa da vida de uma pessoa. Porque é um trabalho, é uma responsabilidade, é uma demanda, é uma ocupação de tempo, de energia e de dinheiro. Vocês não fazem ideia. E eu falo para os meus filhos que se eu tivesse deixado para ser mãe depois dos 30, talvez eu nem fosse. Porque é um cansaço. E aí, a gente precisa sair só desse lugar romântico, religioso. Imagina, a frase mais famosa, ser mãe é padecer no paraíso. Eu não quero padecer em lugar nenhum. Nem paraíso, nem inferno, nem lugar nenhum. Entendeu? Perfeito. Eu quero que seja maneiro pra caramba. E aí, hoje, eu consigo, né, ter uma noção maior de que a minha carreira hoje, a minha vida, ela só foi possível porque eu tive o pai comigo, a família do pai, obviamente a minha família, mas morava um pouco mais longe, vinha quando era mais necessário. Mas quando eu penso em rede, quando eu penso em aldeia, a minha vida não teria sido possível se eu tivesse que ter criado esses meninos sozinha. Eu fui mãe com 17 anos. Minha mãe cumpriu uma função muito forte, a minha família, né, muito grande, bem no comecinho da minha gravidez na adolescência. Então, devo isso também a essa minha rede. E depois que eu venho para São Paulo, a família do pai dos meus filhos. Entendem? Então, que inclusive o pai dos meus filhos não é o pai biológico do meu primeiro filho. Ele assumiu o meu primeiro filho quando a gente começou a namorar e casou. E depois a gente teve um filho biológico, mas chama de pai, etc. Pois é. Aí você fala assim, sabe o que eu ouvia das minhas amigas? Nossa, como que você conseguiu um homem que quis você já com filho? Porque o homem que fez o filho já não quer. Imagina o homem que não fez o filho. Entendem isso? Então, quando a gente fala de estrutura de perversidade e de diversidade, recentemente saiu uma matéria da moça que foi demitida com 7 minutos que ela tinha voltado da licença maternidade. Na pandemia, a gente teve 2 milhões de mulheres demitidas depois da licença maternidade. Entendem? As mulheres foram as mais demitidas na pandemia. E a gente fez uma pesquisa sobre o impacto da pandemia para as mulheres. As mulheres absorveram 83% do trabalho na economia do cuidado. Com a casa, com o homeschooling, com as plantas, com os pets, com os pais idosos, com os vizinhos e com os companheiros. Porque na hora de fazer a comida, não era o companheiro que levantava para fazer a comida e deixava de ir numa reunião. E aí, se você marca uma reunião 11 horas da manhã, como é que você dá comida para a criança meio-dia? Como é que faz isso? Entendem? Então, quando a gente fala... E aí, quando a gente fala de diversidade, vinha muito assim... então não vamos marcar a reunião 11 horas para a mãe poder fazer comida. Mas cadê o resto das pessoas? Exato. Junto com essa mãe. Então, a gente discute programas de diversidade dentro da empresa, mas a empresa ela não é capaz de receber, de resolver as questões particulares domésticas. E por isso que eu acho que a professora Cláudia, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2023, ela é tão importante. Porque ela vai dizer assim, não vai existir
equidade de gênero no mercado de trabalho, enquanto não houver paridade de gênero em casa. Não é possível se dedicar a uma carreira trabalhando 25,8 horas a mais por semana, tendo 12,3 horas a mais, 12,3 anos a mais de estudo. Com tudo isso, a gente ainda consegue estudar mais. Então, vejam só, precisa ser um discurso de conciliação. Porque também não dá para botar na conta das empresas a solução disso. Porque se as empresas começam, então tá bom, vem cá, vem todo mundo. O que eu faço com um filho que tem reunião na escola? E só eu vou, porque só eu sei o nome da professora dele, inclusive. Quando esse filho fica doente, quando eu tenho que levar ele para tomar vacina. Verdade. E aí, para terminar essa minha parte de fogo no parquinho, eu tenho uma parte da visão que é muito pouco romantizada da maternidade, porque, na verdade, o que a gente produz é a próxima geração de mão de obra do capitalismo. Então, vejam bem, eu estou produzindo a próxima geração de trabalhadores deste país. E no dia 8 de março, você é guerreira. Guerreira é a Xena. Eu tô cansada. Eu não quero mais brigar com ninguém. Eu não quero mais ser guerreira de nada. Eu quero que seja fácil. Eu quero poder descansar. Eu quero que alguém fique com essa criança. Ai, mas só você sabe. Porque cuidar é um dom natural da mulher. Aí começa uma biologização das coisas muito perigosa. Não é natural da mulher. A gente construiu assim, religiosamente, inclusive. Na base da cultura ocidental, principalmente. Porque o vínculo com a mãe... Mãe é mãe, pai é pai. Precisou de metade dos gametas para fazer a criança. Mas o pai não vai saber. Aprende. Também a mãe não sabe. Descobre. Aprende. Acaba descobrindo. E aí o que eu percebo? O que eu provoco? Principalmente mulheres em condição de privilégio, que muitas vezes se articulam e também criam ali uma barreira para esse homem chegar. E aí é a desculpa perfeita, né? Porque, imagina, puerpério, já não tá fazendo sexo, já não tá bonita como antes, tá chata pra caramba. Eu não lavo uma louça, faço aqui uma lista dos motivos que ela não faz sexo comigo. Vocês viram isso também, né? Uhum. Do cara que fez uma lista dos motivos de por que a parceira dele não fazia sexo com ele. Eu vi. É verdade. Nossa, você não viu. Tinha esquecido. Verdade. E aí começa uma discussão Foi anotando, né, ao longo do tempo. Cansada, dor de cabeça, cólica, não sei o que, tal. E aí muitas mulheres começaram a falar, você não se pergunta se você é um homem merda? Assim só pra... Você tá fazendo as coisas em casa, assim, você sabe o cansaço que dá? Você tem noção do que tá acontecendo aqui? E aí a sensação que eu tenho é que a gente tá naquele filme Não Olhe Para Cima, que a gente tá falando, o meteoro vai cair, o meteoro vai cair, o meteoro vai cair. E aí ninguém ouve. E aí o problema se dá, só que o meteoro cai na gente. E a gente tá avisando que tá ruim. A gente tá avisando que a gente tá mais doente. A gente tá avisando que a gente tá mais medicada. Entendem? Então, a discussão de diversidade, falando especificamente do gênero binário, né, olhando pro feminino, porque a gente chama de eixo original, né, da opressão, o binário masculino e feminino, que é onde os papéis de gênero são bem marcados, né? E aí depois quando a gente fala de pessoas trans, de orientações sexuais que vão se cruzando e etc, a gente vai reproduzindo os papéis de gênero heteronormativos. Por isso que você encontra homens trans que começam a ser agressivos com mulheres. Porque para serem aceitos como homens, eles precisam agredir mulheres. Porque é um código. Entendem isso? Como é matizado, como é sutil e como é muito detalhe. Então, sim, as empresas têm um grande papel, mas a gente socialmente precisa começar a colocar luz nisso. Porque a história desse homem trans também é uma história de muito sofrimento. Ele precisa ser aceito em algum lugar. 100%. Então, a hora que a gente começa a olhar para os detalhes, a gente precisa entender, né, retomando o começo da conversa, a gente precisa entender que quem senta na cadeira que manda e que tem o dinheiro é que precisa querer. E hoje, essa pessoa é o homem branco cis hétero. E aí, me perguntam assim, como a mulher pode se portar na liderança diante dos homens? Eu falei, por que você não está me perguntando como é que os homens vão começar a se portar na nossa frente? Como é que a gente vai começar a ser melhor tratada? Por que a gente não está dando para o homem a responsabilidade de resolver? É a mesma coisa a gente querer que as pessoas negras resolvam o problema do racismo.
Mas a gente escangalhou, a gente fez um negócio ruim. Agora o outro tem que resolver. Tá fazendo o menor sentido isso aqui. Olha como a mudança da pergunta revela a mentalidade, assim, Mas é claro, porque só estão pedindo pra gente fazer curso, só estão ensinando a gente a se defender, é só com a gente. Verdade. Por que é que a gente não tá tendo grupos de homens nas empresas? Por que é que a gente não tá... E aí eu fui chamada numa grande empresa, que eu não vou falar, para fazer um pedaço do letramento masculino da conversa, né? E aí quando veio o briefing para mim, o briefing veio assim, mas precisa tomar um pouco de cuidado, porque a gente fez uma conversa, eles se sentiram muito atacados. E aí o que eu falei foi, bom, então eu vou ter que dizer para eles que bom que eles estão sendo atacados num lugar seguro e não estão morrendo. Porque a gente tá morrendo a cada 8 minutos. A gente tá sofrendo violência obstétrica. A gente não tem roupa, não tem idade, não tem nada. O nosso corpo está sendo atravessado. E vocês estão se sentindo atacados? Vem morrer aqui para ver o que é se sentir atacado. E aí, como é que a gente resolve isso? Porque tem esse lugar de trazer para si, né, a ofensa. E a ofensa só é ofensa se você concorda com ela, né? Então, tem algum lugar aí... neste homem que concorda com aquilo que está sendo professado. Exato. No nosso vídeo que viralizou, de por que os jovens não querem ser líderes e tudo mais, grande parte de quem me hostilizou era formada de homens. E aí eu fiz um convite para esses homens revisarem a paternidade deles e dos amigos deles. Porque eles não estão em casa cumprindo nenhuma das 5 funções que eu comentei e quer que o jovem cresça ótimo, excelente, sem pai em casa. Não faz o menor sentido. Entendem isso? Perfeito. Sim. Então, quando a gente não começa a olhar para as relações de causa e efeito, as coisas não são do jeito que são, do nada. Elas se constroem de alguma maneira. E elas se constroem com a gente dentro. Porque é a gente que está inventando esse negócio aqui. Tirando o sol que sobe e o sol que desce. Né? Todo o resto é a gente que inventou. Perfeito. Fala, ué, gente. Então, começar a discutir diversidade por raça, por gênero e olhar para todas as reproduções. E, claro, e olhar também para as outras categorias. Pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional e etc. Considerando que diversidade é algo muito maior. Mas aí depois a gente termina de fazer as outras provocações. Legal. Com certeza. Que a cara de vocês está muito boa. Não, eu tô concordando muito. Vocês ficaram me olhando assim, tipo, nossa! Exato. Não, mas é uma reflexão ótima e bem profunda, né? Da gente realmente olhar não só o fato em si, mas toda a cadeia em relação a isso, né? Como a gente muda a diversidade se você não tem estrutura para trazer a diversidade. É claro. Exato. Como é que a gente ainda acha que uma pessoa negra que entra num prédio rico tem que ir pro elevador de serviço? Como é que automaticamente pessoas que trabalham dizem, não, seu elevador é o outro. Ou moradores olham e falam, mas você mora aqui? Mas como que você comprou esse apartamento? É só você olhar muitos relatos de, por exemplo, corretores de imóveis que quando vem a foto de uma pessoa negra no WhatsApp, cancelam a apresentação do apartamento rico. O buraco é muito mais embaixo, gente. É muito pior. A gente vê isso também em influenciadores, que tem alguns influenciadores que são negros e, assim, estão indo pro luxo, né, ou estão dentro da categoria luxo, e as pessoas descredibilizam. Você não tem esse dinheiro, você não faz isso, não sei o quê. Como se a cor mudasse alguma coisa da capacidade da pessoa. Isso. Um negro dirigindo um carro de luxo, você acha que ele é o quê? O dono do carro? Ou o motorista de alguém branco, dono do carro? Entendem? Então, a hora que a gente começa a olhar para isso, a hora que a gente começa a entender que é muito maior, por outro lado, é muito fácil, vou botar fácil bem entre aspas, né, de resolver na medida em que a gente assume posturas individuais, e por isso que o termo antirracista ficou tão famoso, porque o que a gente escuta é, imagina, tenho até amigo negro, imagina, tenho até amigo gay. Ai, que ótimo, então para respeitar depende do afeto? E aí, a gente está falando de garantia de direitos, que é uma coisa que no terceiro setor a gente discute muito. E a minha provocação sempre é assim, é claro que todo mundo quer ser amado, né? Perfeito. Mas primeiro eu preciso parar de morrer, porque senão eu não tô viva para ser amada. Então, são coisas diferentes. Para de matar a gente, primeiro.
Para de impedir a gente de trabalhar. Para de achar que isso aqui que eu faço é pior. E aí eu tive uma discussão recentemente num grupo de conselheiros, que eu sou conselheira de empresas, né? Sou um pouco chata, talvez, não sei. Tive uma discussão que foi... Não, mas a gente consegue, entre mulheres, né? Mas a gente consegue com competência. Eu falei, eu não posso aceitar que você esteja me dizendo que a gente não está presente nos conselhos porque a gente não é competente. Eu não posso aceitar isso. Às vezes a gente é muito mais competente do que muita gente que está lá. A gente só não tem o acesso. De novo, a palavra acesso. A gente só não tem o acesso. E pra gente ter acesso, alguém que manda tem que decidir. Aí vem a força da lei. Ah, mas tem que ter cota. Aí às vezes eu escuto assim, Miguel, pra mim a pessoa é pessoa. Não quero saber se é preto, branco, amarelo, azul. Aí já entra num lugar ofensivo, né? Criminoso. E a galera também se blinda com isso, assim, tipo, isso. Aí meu chakra desalinha na hora, como né? se ela cumprisse isso, Nossa. né? Avaliar se... Meu chakra desalinha na hora. Aí eu realinho rápido, que eu aprendi a fazer isso, né? Eu realinho rápido e falo, olha, o seu pensamento tá perfeito, tá maravilhoso. Só que você tá em 2150. Você consegue fazer? Você tá no futuro. Mandou bem, né? É um argumento ótimo pra todo mundo aprender. Não, mandou muito bem, né? Você tá em 2150. Esse é encher a bola da pessoa. Pra gente chegar nisso, a gente precisa compensar agora. É, claro. Sem dúvidas. Então, tá perfeito seu pensamento. Que ideia ótima. Que visão maravilhosa. Entendeu? Pra chegar lá, eu preciso compensar agora. Porque agora, se eu ficar olhando todo mundo igualzinho, eu só vou querer quem se formou em faculdade de ponta. Eu só vou querer conviver com quem mora bem, é viajado, tem repertório. Não é mesmo? Exato. Eu só vou querer frequentar lugares que sejam, né? Sei lá. E aí, tem uma provocação que é... Nós, que temos passabilidade branca aqui. Quantos amigos negros íntimos a gente tem? Total. Não tem muitos. Pois é. Você vê como são as coisas, né? Como também esses negócios de ciclo, a própria sociedade vai se fechando e vai se excluindo ao mesmo tempo. Claro, porque o capital também vai mandando, né? O capital também vai circulando entre os iguais. Nesse sentido, por que está se falando tanto de black money? Tanto do dinheiro das pessoas negras circulando entre elas? Porque é sobre transferência de renda. Óbvio. Então, e aí isso vai alcançando outras camadas, né? Então, quando a pequena sereia fica negra. Ih, nerdolas, pra vocês, hein? Ih, mas é uma falação. Uma falação. A Barbie, né? Sabe? Então, ícones que sempre foram brancos, e se você pega principalmente a Disney, né? Princesas sempre muito brancas, muito magras, até os anos 2000. Ai, não, agora não pode mexer, agora não pode mudar a cor da pele. Ué, gente, mas por que não? E aí eu fico me perguntando, né? O que muda na sua vida, pequena sereia, ser negra, né? Nossa. O que muda na sua vida você trabalhar com alguém que é homossexual? O que muda? Ai, mas a pessoa pode me cantar. Aí você diz que não. Obrigada. Ainda fica feliz, né? Que você foi atraente. Perfeito. Entendeu? Você foi objeto de desejo de alguém. Você fala, não, obrigada. É isso. E aí a provocação que eu não tenho nada contra homens brancos, cis, hétero, tenho até alguns amigos que são, né? É a brincadeira que eu faço lá. Eu gosto muito que eles me procuram, né? Pra falar, falam umas merdas de vez em quando, eu falo, ai, fala isso aqui só pra mim. Fala lá fora não, vai passar vergonha, vai ser ruim. Daí é bom porque a gente pode produzir essas conversas, né? Mas eu fico assim, muito... A fala deles é, ai, mas eu não aceito. Mas você tem que aceitar o quê? Não aceito o quê? Não aceito o casamento entre homens. Mas só não casar, se você não casar com um, ué. Se for pedido, você não aceita. Não faça e tá tudo certo. Pedindo. Mas se você não for pedido, você não tem que aceitar nada. Claro. Nem deixar de aceitar. Então, tem uma centralidade do eu preciso autorizar esta existência, que é muito a autoestima do homem hétero, principalmente se ele for feio, né?
Se for feia, a autoestima é maravilhosa. Não é? Impressionante. Brincadeiras à parte. Sabe? Tem uma piada na internet que fala, queria ter a autoestima de um homem feio, né? De um homem hétero feio. Porque, cara, você fala, em que lugar, assim, quando é que a gente normalizou, e tem resposta pra isso, né? Quando é que a gente normalizou esse controle dos corpos, né? Controle de tudo, né? Que diferença faz a moça ter o sovaco peludo, gente? É você que vai namorar aquele sovaco, vai lamber aquele sovaco, pelo amor de Deus. Que diferença faz na sua vida? Como é que é a frase que você trouxe no off, Ana, do Drauzio Varela? Que você falou? Tem um vídeo do Dr. Drauzio que eu amo, que ele fala, se você se incomoda com a pessoa com quem a sua vizinha dorme, procure um médico. Talvez você tenha um problema. E ele fala naquela serenidade característica dele. Adoro. Perfeito. Entende? Porque o que muda na sua vida? Exato. E aí a gente tá falando, gente, de garantia de direitos nesses lugares civis e de segurança. Só deixa a gente existir. O que eu faço? Não te interessa. Como o que você faz também não me interessa. Né? Então, fica aí pra reflexão. Ótimo, mano. Muito legal isso mesmo. Eu acho que essas provocações fazem a gente pensar. E o que me vem muito, que me ocorre, é que a geração Z, tem vários estudos que estão mostrando que ela está exercendo um papel de pressão para essas lideranças mais antigas de encontrar no ambiente de trabalho, pelo menos, uma diversidade, uma situação, um contexto mais diverso. Então, acho que é um papel também que a geração Z, muito influenciada pela de vocês, Ana, está cumprindo um papel muito importante para a sociedade. Sim. Em acelerar isso, né? Pois é, sabe o que você me faz pensar, Miguel? A minha geração produziu pessoas muito corajosas, né? Então, quando você pega uma Elke Maravilha, uma Roberta Close, né? Quando você pega um Lafon, não sei nem se vocês vão saber quem são, depois você dá um Google, tá? O Amaury sabe, o Amaury tem 112 anos que nem eu, olha lá, já vai saber quem é. Quando você pega um Ney Matogrosso, um Cazuza, um Renato Russo, né? Pessoas que ousaram se levantar, isso produz efeitos muito grandes. Porque o que eu acho que acontece agora, tá? Qual é a minha visão? Uma coisa é você ser um só. Ali na sua família, né? No seu trabalho. E você estar cercado de pessoas muito diferentes de você, muito padronizadas, autorizadas por instituições religiosas que dizem esse é o certo, você é o errado. E você ser sozinho, no tempo e no espaço, né? Outra coisa é quando o tempo e o espaço se rompem e você encontra na internet milhares de você. Tipo, pensa na história do patinho feio. Total. Eu acho que é ruim ser esse pato branco aqui, feio pra caramba, esse pato amarelo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. De repente, você olha e fala, eu sou um cisne. Eu só precisava encontrar os meus iguais. Quando você encontra os seus iguais e isso vira coletivo, você ganha força. Você ganha força de grupo. Entende? Então, pra mim, a internet ela tem esse efeito que amplifica a coragem dessas pessoas da minha geração que um dia se levantaram. Tem toda a razão, faz sentido. E por meio da arte, porque teoricamente a arte autoriza mais coisas, né? Mas por meio da arte, plantaram sementes. Então, toda vez que alguém me procura porque está interessado em fazer alguma coisa no terceiro setor, ou falar na internet uma coisa diferente, assim, mas sou só eu, não sei o quê. Eu falo, olha, o alto, ele não faz nada errado, né? Eu acho. E a gente tá num momento em que basta você expressar algo para que os iguais apareçam. Tem um efeito nefasto também quando a gente pensa em política. Claro. Tá certo? Eu estou falando dos benefícios positivos, tá bom? Ok. Dos efeitos positivos da coisa, né? Das aglutinações que vão produzir novos olhares e principalmente novas liberdades com o impacto em políticas públicas de garantia de direitos. É para isso que a gente trabalha, por exemplo, no terceiro setor. E quando a gente ganha força das empresas, aí o capital chega. Então, de novo, quem é que financia
o avanço da diversidade no planeta. Não é só dentro da empresa. Porque dentro da empresa até pode ter ali um avanço. A hora que essa pessoa sai, que essa mulher sai, ela é morta. Ela é estuprada. Entendem? Sim. Aí você fala, bom, então tá bom. Então a gente vai ter que ver aqui o que a gente faz. E na minha visão, a geração de vocês, graças, um beijo, a nossa, eu tô falando muito bem da nossa geração. Tá, a minha hoje geração tá hoje. elogiando demais. Tô muito romântica com a minha geração, tá ótimo. Que eu acho que a gente foi ótimo em produzir certas coisas. Eu acho que a geração de vocês, por conta de anônimos corajosos, como foi a minha mãe, casando com uma mulher em 1982, eu fui criada por um casal homoafetivo. Não sabia. De 2 mulheres. Legal. Olha só. Então, essa coragem produz a minha. E a minha produz a de vocês. Total. Entendem? Então, quando a gente olha para os anônimos que ousaram se levantar, a gente precisa agradecer a eles. E para mim, vocês são o efeito disso. Que legal, né? Faz muito sentido. Isso de os motivos pelo qual a nossa geração tem se posicionado tanto e cara, colocado isso em prática nas empresas. Eu acho que até estamos caminhando pro finalzinho já desse episódio. Já? Nossa, voou. Falta 15 Meu minutos. Deus do céu, Amaury, a gente Passou vai ter que voando. morar aqui. Prazer. Pelo amor Vai de ser Deus. Colocar um Boa. colchão aqui do lado. Mas eu acho que valeria muito a pena a gente discutir como que você acha, Ana, que o jovem pode cumprir esse papel de vender no bom sentido da palavra, a importância de ter diversidade para as pessoas que tomam essa decisão no final do dia, os donos do capital. Pois é. Primeiro, tendo a coragem de sustentar quem se é, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. Saber jogar o jogo, óbvio, mas... Você sabe muito bem, Ana. Você tem as técnicas. Uma aqui foi valiosíssima. Pois é. Mas ter essa coragem de sustentar quem se é a partir do fortalecimento entre os iguais. Então, às vezes, dentro da empresa, a gente não tem os iguais. Mas a gente se fortalece com os iguais do lado de fora. E produz esse lugar sabendo que a gente é um agente ali. Claro que para cada pessoa, o nível de se sentir agredido e triste e os vetores de angústia, como eu chamo, né, vão ser diferentes. Tem gente que vai suportar mais, tem gente que vai suportar menos. Isso não é sobre ser melhor ou pior. É sobre respeitar os próprios limites. Mas eu queria muito responder de um jeito que me veio agora na cabeça, que é: se o lugar que você procura não existe, produza você esse lugar. Então hoje a gente tem recurso e tem terceiro setor para isso. Tem organizações fomentando isso, olhando para esses financiamentos. Porque, Miguel, para a gente montar uma empresa de impacto social, tem gente botando dinheiro nisso. Tem, claro. Então, também entender que existem outros caminhos hoje em dia e muito mais recurso para vocês fora da estrutura tradicional. Que a estrutura tradicional ela é importante, eu venho dela, mas ela precisa muito se reinventar, só que na lógica, tem uma lógica muito densificada ali ainda. Vai levar mais tempo, vai acontecer, mas vai levar mais tempo. Mas se o lugar que você procura não existe, invente ele você mesmo. Que é o que vocês estão fazendo aqui. Boa, Legal. exato. Legal demais, de fato, como que a gente pode trabalhar isso. Acho que outra dica super valiosa, Ana, é como você saber se comunicar, reconhecer o que a outra parte valoriza, Perfeito. né? Igual você faz, eu acho que uma vez você contou aqui pra gente que apesar de ser uma ONG, o capital é privado. É lógico. E aí você tem que dar saber, resultado. E você tem que saber conversar com o capital, com os donos do capital, né? É lógico. E muitas vezes isso acontece que você tem que, cara, respeitar quem você é, Ana, seus valores, seus princípios e ao mesmo tempo entregar o que a pessoa quer e espera de você. É isso. Então eu acho que até vendo assim, Ana, te conhecendo, uma das maiores habilidades que você tem, eu acho que é cara, saber dialogar com, se mantendo tão única e autêntica com um capital que tem crenças completamente diferentes das suas, né? É que eu acho que eu me tornei água, né, Miguel? Se é copo, se é vaso, Exato. se é tigela, é tigela. E aí, na hora que tem que produzir, a gente vira fogo, né? E muito ar para levar para frente, em cima da terra que tem que sustentar. Muito Mas bom. eu acho que é essa capacidade de se fazer água, sem se corromper.
Exato. Então, tudo na vida é por interesse, gente. Todas as relações são por interesse. Todas. Você casa com alguém porque você tem o interesse de ser feliz ali, né? Deveria, né? Então, interesse. É que nem sempre o interesse é ruim, né? Às vezes as pessoas associam. Isso. O interesse, ele até só não... o amor e interesse. É isso. O interesse só não pode corromper a sua ética. Legal. Mas o interesse, aqui a gente tem o interesse. Claro. O interesse de fazer mais views, de viralizar. A Mauri tem interesse que a gente venha aqui, porque a gente paga uma fortuna nesse estúdio maravilhoso. Vale cada centavo, Mauri. Vale, sem dúvida. Então, as relações, elas vão se estabelecendo a partir dos interesses. A diferença é se esse interesse é honesto ou não. Exato. Faz muito sentido. Legal demais isso. Muito legal. E eu acho que vale a pena você dar uma dica de como que você fez para desenvolver. Eu, pessoalmente, quero essa dica. Para desenvolver essa habilidade de entender tão bem o indivíduo que você está diante e ainda conseguir respeitar e ser quem você é, seus valores, seus princípios. A primeira dica é parar de acelerar áudio do WhatsApp. Tá, porque senão você perde a paciência de ouvir as as pessoas no offline. Eu prometo. Mas você sabe que essa pergunta, esse pedido, ele é muito bom, porque assim, meu tempo ele passa muito diferente, né? Eu sempre fui rápida, assim, de olhar e já falar, ai meu Deus, já sei o que tem que fazer pra resolver, e virei gerente muito jovem, enfim. Exato. E aí eu comecei a receber um feedback de que eu não ouvia. Eu não ouvia. Mas eu achava que eu ouvia super, porque se eu tava resolvendo tudo, como é que eu não tava ouvindo, né? E aí eu fui entender com uma diretora que eu tinha na época, que eu era gerente, ela não sei se vocês já viram um desenho chamado Kung Fu Panda. Uhum. Claro, clássico. Isso é mais da nossa geração de vocês. Obrigado, Ana. Obrigado. Finalmente uma referência aqui. Finalmente! Tô falando esse alfabeto, jovem. O Kung Fu Panda tem uma hora que ele fala um negócio lá que ele explode nele mesmo, assim, ele explode, né? Aí ele mata uns pessoal em volta e fica um negócio meio explodido, assim, né? Ela falou assim, sabe essa cena do Kung Fu Panda? Eu falei, sei. Às vezes isso é você quando você fala alguma coisa. Você fala e você atravessa as pessoas, porque a sua palavra é muito cortante. É muito direta. E às vezes ela é muito dura. Como você não ouve, aí ela disse assim, ou as pessoas não se sentem ouvidas por você. Cara, quando ela falou isso, abriu um clarão na minha cabeça, porque não é que eu não tava ouvindo, Ana, tava ouvindo. Tanto que eu tava resolvendo o problema de todo mundo que chegava pra mim. Claro. Você não conseguiria se você não ouvisse. Se eu não tava ouvindo. Claro. E aquilo não fazia sentido na minha cabeça. Mas quando ela falou, ou elas não estão se sentindo ouvidas, eu falei, entendi. Aí eu comecei a perguntar pras pessoas, como é que você se sente ouvida? Que legal. E aí eu comecei a testar. E até hoje, é um grande exercício, por exemplo, se a pessoa fala muito devagar pra mim. Ou se a pessoa é muito prolixa e vai dando volta. Aí eu fui aprendendo técnicas. Em benefício do nosso tempo, podemos retomar o assunto? E voltamos neste tópico depois? Então deixa eu ver se eu entendi. Você tá falando isso, né? E a forma também. Porque a minha forma é assim, eu não quero saber se o meu filho lavou a pia inteira de louça. Ele não limpou a pia. Tá ruim. Esse é o meu jeito de produzir melhora no mundo. Mas a forma é muito dura, é muito violenta. Né? Tá. Então eu fui estudar comunicação não violenta, etc. Mas eu passei a me interessar, de verdade, eu faço a piada que eu não gosto de gente, né? Mas é mentira. Que eu faço de gestão de pessoas, mas é mentira. Eu comecei a me interessar genuinamente por como é que você, Miguel, gosta de ser ouvido. O que faz sentido pra você? Perfeito. E aí hoje você consegue sentir isso. Legal. Consigo. Hoje me parece que as pessoas se sentem ouvidas, porque eu recebo feedbacks muito positivos em relação a isso. Mas é isso também, eu deixei de ter pressa. Legal. Tudo que depende só de mim eu faço bem rápido. Mas eu deixei de ter pressa. E é isso. A natureza não tem pressa, né? Legal. E a gente é natureza. Então, pra que a gente tá correndo tanto? Boa. Muito boa dica. Até pra, os jovens estão aí nos ouvindo, querem falar com o líder, demonstrar a importância de ter diversidade no ambiente de trabalho, sentem que tem isso dentro de si, eu posso construir esse ambiente aqui dentro. É uma forma de você se desenvolver
para ter essa conversa com o líder, um possível dono do capital, Perfeito. Né? Muito legal. Muito poderoso, bom. Muito valioso para mim. Obrigado, Ana. Obrigadão, Briela. Foi muito legal mesmo esse episódio. Eu amei. Eu amei e a gente pode fazer vários outros assim, também para falar de democracia profunda, porque o princípio da democracia é essa coisa de que a maioria decide e vamos embora, mas a democracia profunda ela vai falar que existe sabedoria na minoria. Então, esse é um princípio muito valioso dentro dos times, quando a gente pensa em mercado de trabalho, né? Muito valioso dentro dos times, porque aquela pessoa que está discordando, ou aquela pessoa que não está sendo ouvida, ou que manifesta uma opinião diferente, ela está manifestando algo que está ali naquele campo. Está ali naquele grupo, faz parte daquele grupo. Então, eu posso não conseguir atendê-la em 100%, mas eu preciso entregar algum sim para ela. Então, lá no IPFEM, a gente diz que para todo não, a gente entrega um sim. Então, procurem os sims possíveis, mesmo que dê um pouco mais de trabalho e custe um pouco mais de dinheiro. Legal. Vamos gravar disso com certeza, Ana. Eba. Muito obrigado. Show de bola, turma. Muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir a gente aqui no Spotify, que certamente terão muitos outros. Valeu, tamo junto, até a próxima. Beijo. Obrigadão. Tchau. Valeu.